Amém. Então eu falei do anúncio do nascimento de Jesus, agora eu vou falar o anúncio do nascimento de João, que é importante também, né? Muito importante nós gravarmos esses vídeos e computarmos, amém, no nosso livro eletrônico, o anúncio do nascimento de João. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, no Santo Evangelho de Lucas, que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Diz a Bíblia que era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Diz a Bíblia que Isabel não tinha filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diz a Bíblia que terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada idade? E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não lhes podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém. Então, esse é o anúncio do nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista. Diz a Bíblia que completou Isabel o templo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Respondendo a sua mãe, disse: Não porém será chamado João. Disse-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai como que queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: Seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe se abriu e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos,
e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então nós vamos ler o cântico de Zacarias, o pai de João Batista. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, para as estranhas misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar o que estão assentados em trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. E o menino crescia, diz a Bíblia, e se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Glória a Deus para sempre. E diz a Bíblia Sagrada o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu de um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cireno governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado seja o nome desse Deus. E Jesus foi circuncidado também, circuncisão e apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rola ou 2 pombinhos. Amém. Simão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despir-me em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado,
E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Glória a Jesus.